Nessa manhã eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive. Provérbios 8:17 diz assim: Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam acharão. Então, eu estava dormindo, tive um sonho, e o Senhor falava assim comigo: filha, entra nesse barco. E eu entrava no barco e olhava para frente, eu via um rio. E aquelas árvores estavam lindas, era de madrugada, aquele sereno e aquelas águas paradas. E aquele barco foi descendo aquele rio e eu ouvia várias vozes, muitas vozes, e eu falava com o Senhor: Senhor, que vozes são essas, Senhor? E ele falou esse dizer comigo, esse versículo: Eu amo os que me amam de madrugada, e os que me buscam me acharão. E eu continuei descendo aquele rio, e quando eu cheguei mais na frente, eu via vários peixinhos, e eles pedindo socorro, e eles clamavam, dizendo: socorre-me. Mas eu não poderia fazer nada, porque o barco que eu estava só tinha lugar para uma pessoa, e eu segui mais à frente. E quando eu olhei lá na frente, eu vi vários demônios de um canto ao outro. E eu falei: Senhor, eu não vou conseguir, eu não consigo passar no meio deles. Mas o Senhor falou assim comigo: filha, ora em mistérios. E eu comecei a orar em mistérios, e eu desci, e eu passei por eles, eles fugiram de mim. E quando eu cheguei no final desse rio, eu acordei. E eu dobrei o joelho e fui clamar ao Senhor e buscar Ele de madrugada, como Ele me mostrou e me revelou naquele sonho. E quando eu olhei, eu dobrei o joelho e comecei a orar. E de repente o Senhor me levou numa visão e eu fui parar dentro de um quarto. Ele era muito escuro. E dentro daquele quarto eu vi o meu irmão. E ali eu comecei a clamar, eu comecei a orar. Uma oração de súplica, pedindo a Deus que tirasse ele daquela escuridão, porque o Senhor era luz e o Senhor podia iluminar aquele quarto. Eu esperei amanhecer o dia, pedi minha mãe que fosse até a casa daquele meu irmão. E quando minha mãe chegou lá, meu irmão estava realmente num quarto muito escuro. E ele já estava em estado terminal, porque a família não sabia, só a esposa dele, mas eles não contaram nada para ninguém, para que nós não sofrêssemos. Mas o Senhor, Ele vê tudo, Ele sabe de todas as coisas, e Ele estava ali orando a Deus. Você pode imaginar a dor daquele irmão, mas ele falava com Deus. E ele toda hora falava: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Mas o Senhor não queria ver ele sozinho. O Senhor queria ver ele do lado da sua família. E meu irmão ficou do nosso lado, nós cuidamos dele até o dia que ele partiu para a glória. E essa manhã eu quero te dizer: o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor. Você não está sozinho. Continua orando, porque Ele vai cuidar de você. E nessa manhã eu deixo essa palavra para a sua vida. E eu entendo por que aquelas pessoas gritavam pedindo socorro. Porque várias pessoas estão sofrendo nesse momento. Quantas pessoas estão descendo a sepultura e não tem como nem clamar, não sabe nem para quem orar. Mas nessa manhã o Senhor está dizendo: filho, se você me buscar, você vai me achar. E fica na paz, que Deus te abençoe.